15.000 vocábulos de sua língua. Mas ao ler e ouvir, há mais 30.000 vocábulos que ele compreende. O primeiro é o vocabulário ativo, o segundo é o vocabulário passivo. Se é uma pessoa culta, domina 40.000 vocábulos, 45.000 vocábulos. É muito. Mas é suficiente para ele entender e compreender qualquer discurso que seja feito para ele, ler qualquer texto que se lhe apresente. Como que ele juntou a domínio de tantas palavras? Alguém ensinou para ele? Ou foi o contato, a vida inteira com a língua, que fez que ele fosse absorvendo tantas palavras? Ouvindo e lendo, ouvindo e lendo. Você já notou que às vezes você está lendo um texto e você se depara com um vocábulo desconhecido no meio do período? Você não para ir ao dicionário, você continua lendo e pelo jeitão do parágrafo, você acaba por compreender o significado daquela palavra. Mais uma palavra nova que você guardou para dentro de você. Agora, se você leu pouco, se você teve pouco contato com a língua, o teu universo vocabulário é pequeno. Então, a tua capacidade de compreensão é muito pequena. Por exemplo, todo mundo aqui sabe um pouco de inglês, não é verdade? Então, assim, fim do ano, você fala, ano que vem não passa. Ano que vem eu vou retomar meu curso de inglês, junto com o regime. Depois passa. Sobrou coisa do ano novo, né? Não vai deixar, né? Sobrou, né? As comidinhas agora. A banana. Mas, então, eu te dou um texto de inglês. Você começa a ler. Aí, aperta o bi e tal, né? Outro dia eu vi uma menina falando assim, não sei porque lá na escola ensinaram o tal do verbo to. Eu não sei o que é isso. Verbo to. Verbo to, assim, ó. Ele tem um netinho de 4 anos. E outro dia meu filho levou ele num jogo do Santos. E o Santos ia ser tricampeão do estado. Então, tricampeão. Aí ele falou, mas o que é tri, pai? Ele falou, pai, é 1, 2, 3. Ah, sim, 1, 2, 3. Então ele passou a dizer, tricampeão. Mulher criança, eu nunca estava falando isso, não me lembro mais. Mas você começa a ler aquele texto, você cansa. Porque a tua dificuldade de compreensão daquele texto é muito grande. Você se depara com um vocábulo que você não conhece, outro que você não conhece, e de repente se cansa. Fala, ai Pedro, chega. Isso acontece com o teu aluno que lê mal. Ele começa a ler em português, depara com uma palavra que não conhece, um outro que não conhece, e ele não fala, ai, fui mal alfabetizado, tenho problema de dislexia. Ele não vai. Ele vai falar, ai, ler é chato, prof. Ai, esse livro é gordo, não tem mais fininho. Né? Tadinho, estudar é chato. Tadinho, quando eu vejo uma criança falar isso, ele tem que entender que estudar não é chato, que chato é ser burro. É muito chato ser burro, gente, no século XXI. O que será de uma criança? O que pode fazer um adulto no século XXI sem cultura? O quê? Não tem mais emprego para uma pessoa sem cultura. Você nem precisa de um homem forte, não precisa mais de homens fortes. Não precisa de força, já tem máquinas que substituem a força. Agora essa força ninguém substitui. É aqui que está o poder. Esse poder que nós podemos dar a eles. E gente, como se nós vamos fazer que nossos alunos leiam, aprendam a ler bastante e tenham com um grande contato com a própria língua, eles consigam amealhar uma grande quantidade para o seu universo de vocábulos, para o seu universo vocabulário, de modo a melhorar a sua compreensão do mundo. Do mesmo modo que a gente aprende a nadar. Como se aprende a nadar? Nadando. Como se aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como se aprende a ler? Lendo. Como se aprende a escrever? Escrevendo. O teu aluno tem que ler até ficar velhinho. Tem que escrever até ficar com um calinho na mão. Você fala, Pedro, não dá. Eu tenho 30 alunos na classe. Se eu der uma redação por dia, eu não tenho tempo de corrigir. É verdade, você não tem. Então não corrige. Não é correção que ensina, é a prática do moleque. Veja, comparem. Veja, já viu, por exemplo, como é que é um professor de piano? Professor de piano, ele põe lá a menina fazer aí ele fala, olha, você vai ter essas escalas. Vai para casa, treina bastante essa semana, para a semana que vem eu ver como você está.
Então ele não olha todas as etapas de treinamento do aluno. Ele dá um pulo, ele dá um tempo para o aluno melhorar. Você também. Não adianta corrigir o tempo todo. Você tem que dar um tempo para ele melhorar. Tá? Você tem que ir estimulando, aumentando e só corrigir no intervalo de treinamento para ele realmente poder ter melhorado. De hoje para amanhã ele não melhorou ainda. Sabe, use técnicas para realmente avaliar o teu aluno. Por exemplo, chega no começo do ano, dê um tema. Um bom tema, assim como, por exemplo, minhas férias. Bom tema, você nunca tinha pensado nisso, né? Original, né? Original. Dá um tema bom. Eu sugiro o seguinte, todo tema de redação, quando a gente der, tem que falar com a alma da criança. Hoje o professor Rômulo me falou uma coisa que muito me emocionou. O professor Rômulo me disse que eu crio personagens para fazer com que o leitor se identifique com o personagem. Então esse é o ideal. Se você quer que teu aluno produza um bom texto, tem que ser um tema que fale com o emocional dele. Então, em vez de minhas férias, dê minha mãe, meu pai, meu bichinho de estimação, se ele é pequeno, tá? Meu melhor amigo, coisa... é meu melhor amigo, coleguinha, vou escrever. Alguém que eu não gosto, para ele trabalhar seus maus sentimentos. Aquele gordo lá do fundo, eu vou te falar dele, sabe? Porque ele tem que ter minha mãe. Quem não gosta de falar da mamãe? Agora, minhas férias é um chato, é difícil, é externo, exige uma ficção. Que até um profissional acha chato que eu vou inventar um texto de férias. Agora, minha mãe, meu pai, sabe, um passeio no zoológico, que bobagem. Né? Todas as coisas que davam pra gente, né? Passeio na praia, coisa assim. Então, da coisa, o que está na alma do meu aluno? Que idade ele tem? Ele tem 8, a ligação dele é muito grande com o pai. Então foi alguma coisa ligada ao pai dele. Ele gosta de cachorrinho, então, sabe, todo mundo gosta de cachorrinho e gatinho. Quando ele descreveu o seu animal de estimação, você falou, professor, eu não tenho um, então inventa um. Pode ser um dinossauro, um elefante, o que você quiser. Mas deixa ele fluir. Porque é muito mais gostoso você fazer uma coisa pela qual você está motivado. Sempre tente motivar o teu aluno a produzir. Precisa corrigir? Vamos ao problema da correção. Primeiro, todos eles cometem os mesmos erros. Todos querem o que junto. A gente junto. Ontem as crianças jogarão bola. Todo. Você pegar duas das redações e corrigir igual. Quer ver um exemplo? Você chega no fim do recreio, vem dois meninos nervosos. Ai, professora, eu estava desenvolvendo meu lanche lá e ele me empurrou. Não, a culpa é dele, porque eu cheguei e ele me... Não, a culpa é dele, porque a culpa é dele. Não, peraí. Não entendi nada. Cada um senta na sua carteira e escreve o que aconteceu. Eu não sei quem tem razão. Boa! O moleque fala, vai ser expulso, desgraçado. Fala, escreve. Aí não é pra você falar isso. Ele está motivado. Você não precisa corrigir isso. Você ensinou para ele que ele tem que saber por escrito manifestar seus sentimentos. Você corrigir não precisa. Você fala, não, tá ruim, meu filho. Peraí, eu passo a limpo, eu faço de novo. Depois eles fazem as pazes, porque o menino príncipe logo faz paz, né? Mas usa o momento. Ou então tem a seleção, aí os maiorzinhos, porcaria de Mano Menezes, fazendo uma seleção, porcaria, fala, tem razão, vamos fazer uma carta pro Mano Menezes. Usa o momento da classe para ele produzir. Corrigir não precisa. Corrige. Nunca diga que você não vai corrigir. Nunca. Se a professora falou assim, profe, você não corrigiu aquele texto que a gente fez semana passada? Você fala, ainda não. Não é mentira. É verdade. Ainda não. Você não vai dizer, não vou corrigir aquela porcaria, não pode. Ele vai acabar esquecendo, porque você vai numa dinâmica. De vez em quando, troca as redações para um corrigir do outro. Deixa eles usarem dicionário. Se ele souber que o colega vai corrigir, ele capricha mais. Porque o professor é que nem mãe. Mãe é que pode errar, né? O colega é cruel.
Olha como ele escreveu casa com Z. Sempre vem ver. Eles são cruéis, eles são sádicos, são bruxas. O coleguinha, né? Ele capricha muito mais. Entendeu? Então você tem 2 quartas séries. Troca as redações. A quarta A com a quarta B. Para eles corrigirem, para eles tentarem corrigir. É bom para o corrigido não, mas é muito bom para o corretor. O corretor vai ficar em dúvida, vai procurar no dicionário. Outra coisa, não ajuda o teu aluno. Não trabalhe por ele. Um dos grandes problemas de você, professor, sabe qual é? Que você trabalha demais. Você precisa trabalhar menos. Uma vez, eu dava aula chamava ensino médio, chamava colegial. E num intervalo, numa segunda-feira, o professor estava falando que ia ter tempo bonito no domingo, saíram com os filhos, não sei aonde, e uma colega falou assim, eu não, viu? Fiquei fechada em casa, corrigindo prova, preparando aula. Ela falou, tipo, era um orgulho, né? Eu falei, que ótima professora que ela é, eu comigo que eu não tenho mais que burra. Ela perdeu o fim de semana enquanto o aluno dela estava no shopping, passeando. Ela acha que se ela trabalhar, o aluno aprende. É que nem aquele médico amigo meu que falou, Pedro, eu não aguento mais. No meu consultório só aparece gente doente. Sabe, o seu Tavares, meu paciente, ele está muito mal. Essa semana eu tomei bastante remédio para ver se ele melhora. Quem tem que tomar remédio é o paciente. Quem tem que trabalhar é o teu aluno, é você. Ele tem que trabalhar, ele que tem que treinar. Você tem que estimulá-lo para que ele treine. Se você perder o seu fim de semana, sua noite, fazendo 1000 coisas, ele não vai aprender por causa disso. Quem tem que perder o fim de semana é ele. Ele tem que conquistar o conhecimento. Você tem que usar o teu tempo ocioso para você. Para você. Para ler uma coisa importante, até fazer um curso extra, se for o caso. Tá? Para ler, para passear, visitar um amigo, para dar um pouco de atenção para o marido, porque o marido da professora sofre, viu? Ai, meu bem, hoje não, porque sabe, aqueles alunos me deixaram louca. Eu sei que eu sou marido da professora. Lembre, você é adulto, você é adulta. Você tem que investir